Seja bem-vindo à primeira aula desse treinamento gratuito. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre diagnóstico empresarial. E o motivo pelo qual eu coloquei essa apresentação como primeira, como uma das mais importantes de todo esse treinamento, é porque eu percebi que muita gente tem dificuldades, tem dúvidas para avaliar a real situação de suas empresas, ou seja, o que precisam fazer para gerar resultados. E a analogia que eu costumo utilizar para essa situação é a seguinte: imagine que você está perdido na selva e você tem uma bússola, só que você não tem confiança do resultado, da direção que essa bússola está te entregando. Uma hora ela diz que o norte fica para um lado, outra hora ela diz que o norte fica para outro, e assim por diante. Ou seja, você não pode confiar nessa bússola. Em outras palavras, é melhor você descartar ela e tentar encontrar a saída por conta própria, tentar encontrar fontes de água, tentar navegar pelo sol e assim por diante. E a razão pelo qual eu fiz essa primeira aula é justamente para te dar a bússola correta e precisa do que você precisa fazer para gerar resultado na sua empresa. Essa é uma metodologia que eu criei especialmente para os meus clientes de consultoria. É muito simples, em questão de entre 15 a 20 minutos você vai ter exatamente a direção que você precisa seguir para a sua empresa, para gerar resultado para a sua empresa, para você e também para a sua família. Então vamos lá, o que a gente vai ver? Em primeiro lugar, nós vamos ver quais são os 4 tipos de empresa e depois nós vamos passar para a ferramenta de diagnóstico empresarial. Bom, muita gente acredita que vendas é igual a lucro. Porém, essa conta não é bem assim, ela não é tão simples assim. A gente precisa colocar mais um elemento nesse cálculo. A fórmula fica o seguinte: vendas mais gestão financeira é igual a lucro. Ou seja, quando você tem vendas e tem gestão financeira, é muito difícil você não lucrar, fica quase impossível você não gerar lucro. Isso porque eu costumo dizer que gestão financeira é o conversor de vendas, é o conversor de faturamento em lucro. Quanto mais profissionalizada for a sua gestão financeira, melhor vai ser essa conversão entre faturamento para lucro. Então, essa é a matriz de diagnóstico empresarial que eu criei, e no eixo horizontal nós temos vendas. Quanto mais à esquerda, menos vendas a sua empresa tem. Quanto mais à direita, maior é o volume de vendas que a sua empresa tem. E no eixo vertical, gestão financeira. Quanto mais para baixo, mais amadora seria a sua gestão financeira. E quanto mais para cima, mais profissionalizada é a sua gestão financeira. E basicamente nós podemos encaixar quase que qualquer empresa em um desses 4 quadrantes, em um desses 4 blocos que estão sendo formados agora na sua tela. E o primeiro deles são empresas que vendem muito pouco ou têm pouquíssimas vendas, não têm gestão financeira profissionalizada e logo não lucram. Eu costumo dizer que esse tipo de empresa não vende e também não lucra. Eu não quero dizer que essa empresa não vende nada. Eu quero dizer que ela tem, sim, vendas, porém o nível de vendas não é tão alto assim. Ela está no início, talvez nos primeiros meses de trabalho, talvez no primeiro ano ainda de funcionamento de uma empresa. O segundo tipo de empresa, nós podemos classificar ela nesse outro quadrante aqui de cima, que são empresas que não têm um volume de vendas tão grande, porém têm gestão financeira profissionalizada. Porém, esse tipo de empresa também não consegue lucrar. Imagine o seguinte: imagine um escritório de contabilidade. Não há dúvidas que um contador entende muito sobre números. Só que se ele não tiver um número mínimo de clientes, ele não vai conseguir gerar lucro. Apesar de ele entender muito sobre números, sem volume de vendas, você não consegue gerar dinheiro. Esse tipo de empresa eu costumo dizer que é uma empresa que não vende e que também não lucra. O terceiro tipo de empresa fica nessa parte mais aqui de baixo. Eu costumo dizer que são empresas que vendem, mas não lucram. Ou seja, são empresas que vendem muito bem, que têm um volume de vendas de 100 mil, 50 mil, 200 mil reais por mês, porém não tem gestão financeira profissionalizada. Logo, entra muito dinheiro na empresa de um lado, acaba saindo muito dinheiro do outro lado e no final das contas acaba não sobrando nada para a empresa e nem mesmo e muitas vezes acaba não sobrando nada para os sócios também para ser distribuído em forma de lucro.
E o quarto e último tipo de empresa, infelizmente, é o tipo mais raro de empresa, são empresas que vendem bem, que têm um volume de vendas alto, que têm gestão financeira profissionalizada e logo conseguem lucrar todos os meses. Esse tipo de empresa vende e lucra. É muito importante você ter clareza desse quadro que você está vendo aqui na tela. Para isso, eu vou deixar aqui na seção de material de apoio exatamente esse slide para você fazer o download, imprimir, colar na sua parede, enfim, para você ver isso todos os dias e ter a clareza de onde a sua empresa se encontra. E por mais que eu me esforce para tentar apresentar esse conceito da maneira mais didática possível, eu percebi que muita gente tem dúvida onde a sua empresa está se encaixando. Será que a minha empresa não vende e não lucra? Será que ela está vendendo, mas não está lucrando? O que eu preciso fazer? Então, para resolver esse problema, eu criei uma ferramenta de diagnóstico empresarial. O link para você acessar essa ferramenta vai estar aqui na descrição. Renan, eu nunca usei o Google Planilhas, não sei nem como acessa, não tenho nenhuma conta no Google, não tem problema. Se por acaso você nunca utilizou Google Planilhas, Google Docs ou qualquer outra ferramenta de produtividade do Google, eu tenho também uma aula especial, tá aqui na descrição, é só você clicar nessa aula, aprende a como utilizar tudo isso e depois que você tiver claro como trabalhar com o Google Planilhas, como todo esse mecanismo de contas e tudo mais funciona, você pode voltar para essa aula que você está assistindo, assistir a aula, a apresentação que nós vamos passar agora sobre diagnóstico empresarial, e o ideal é que você faça o seguinte, abra a ferramenta de diagnóstico empresarial, deixe essa aula aberta também, a gente vai ver questão por questão, nós vamos passar todo o passo a passo, e o ideal é que você faça esse exercício agora, preencha agora ele, porque até o final dessa aula, se você seguir com o passo a passo, você vai ter exatamente qual é o norte da sua empresa, no que você precisa focar para gerar resultado com o seu negócio. Então o que a gente vai fazer agora é ir lá para o Google Planilhas, vamos lá. Ok, já estamos aqui na planilha de diagnóstico empresarial e a primeira coisa que você precisa fazer é seguir esse passo a passo que você está vendo aqui na tela. Vamos lá, o primeiro passo é fazer o login na sua conta do Google, geralmente o seu nome e sobrenome @gmail.com. Se você já tiver feito esse login, nessa planilha que você está vendo, você precisa clicar em arquivo, salvar como. Chegando aqui, você vai salvar, por exemplo, diagnóstico empresarial, traço, nome da sua empresa. Pronto. Quando você clicar em salvar, você vai salvar essa planilha no seu Google Drive. Então, essa daqui a gente pode fechar, porque ela é o modelo, e vamos trabalhar nessa sua planilha aqui, a que você acabou de salvar no seu Google Drive. A última coisa que você precisa fazer é salvar essa planilha que você está vendo nos favoritos, assim você tem certeza que não vai perder o link dela e que vai poder acessar sempre que você precisar. Então, eu vou salvar aqui nos favoritos. Pronto. Agora que a gente já terminou os primeiros passos, a gente pode navegar na nossa ferramenta através dessas abas que estão aqui embaixo. Nessa aba Configurações, você não vai precisar fazer nada, porque ela é só uma aba onde eu configurei todas as perguntas e respostas da planilha. Então, você pode ignorar e passar aqui para Finanças. Pronto, chegando aqui, a gente tem uma sub-área, que é Finanças, por exemplo, Controle, Finanças, Análise e assim por diante. Nós temos algumas perguntas e nós temos a aba de respostas. Aqui você vai clicar nessa setinha e vai selecionar a melhor resposta possível para essa pergunta. Note que algumas perguntas, como essa, têm apenas 3 respostas. Provavelmente ela não vai ser 100% idêntica à situação que está acontecendo na sua empresa hoje. Porém, você vai selecionar a que melhor representa a sua empresa. Se uma ou outra não representar 100%, não tem problema. O diagnóstico ainda assim vai ter um nível de precisão muito bom para dar a direção que você precisa seguir com a sua empresa. A partir de agora, o que eu vou fazer é ler cada uma das perguntas e te ajudar a encontrar as respostas. Se você não precisar desse tipo de ajuda, se você tiver clareza sobre as respostas, você pode avançar esse vídeo até a aba onde eu vou falar sobre avaliação. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Pronto. Qual das alternativas a seguir melhor descreve a sua empresa? Primeiro, não possui sistema de gestão nem qualquer controle sobre os números. Segundo,
possui sistema de gestão, porém é utilizado apenas para tarefas básicas como emissão de notas fiscais e contas a receber. A grande maioria das empresas se encaixam nessa segunda categoria. E terceiro, possui um sistema de gestão onde todas as movimentações financeiras ocorridas são lançadas. Geralmente empresas que já têm gestão financeira implementada, já têm a gestão profissional, se encaixam nessa última categoria. Então eu vou selecionar aqui pensando na maioria das empresas que têm dificuldades de gestão financeira. Segundo, é correto afirmar que as finanças do sócio e da empresa estão misturadas? As finanças do sócio e da empresa estão parcialmente separadas? Terceiro e último, as finanças dos sócios e da empresa estão completamente separadas? De novo, a maioria das empresas acaba se encaixando nessa segunda. É correto afirmar que a empresa não gera qualquer relatório gerencial, a empresa gera relatórios gerenciais mensalmente, porém não sabe analisar essas informações. Terceiro e último, a empresa gera relatórios gerenciais mensalmente, analisa e toma decisões levando em consideração tais informações. Eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas alternativas. Essa primeira seria basicamente para empresas que não têm qualquer controle sobre os números. Logo, não geram nenhum tipo de relatório de vendas, nenhum tipo de relatório de quanto lucrou nesse mês, nem de quanto tem de contas a pagar, nem de quanto tem de contas a receber. A segunda alternativa são empresas que já têm algum nível de controle, que já fazem algum tipo de lançamento e pelo fato de fazer talvez a emissão de notas fiscais em um sistema de gestão, o próprio sistema já vai gerar automaticamente esse tipo de relatório, a quantidade de notas emitidas, a quantidade de vendas e assim por diante. A maioria das empresas já tem algum tipo de relatório, a maioria das empresas que tem que utilizam um sistema acabam já tendo algum tipo de relatórios, relatório, porém acabam não utilizando no dia a dia para tomar decisão. Próxima pergunta, no que se refere à contabilidade da empresa, é correto afirmar que nós temos também 3 categorias. A primeira é uma empresa que não possui contador, geralmente empresas que ainda não estão formalizadas ou empresas que são microempreendedores individuais, geralmente se encaixam nessa categoria. A segunda opção, a empresa tem contador, mas não leva em consideração as informações fornecidas pela contabilidade para tomar decisão. A grande maioria das empresas se encaixam nessa segunda categoria. O contador envia um documento no final do ano, o balanço patrimonial, por exemplo, o empresário simplesmente assina esse balanço, devolve e pronto, não lê os relatórios, não discute com o contador. A grande maioria das empresas acontece dessa maneira. E a última alternativa são empresas já profissionalizadas. Geralmente, esse tipo de empresa que analisa todas as informações tem um contador dentro da própria empresa cuidando da contabilidade. No que se refere a projetos de investimento, o que eu quero dizer com projetos de investimento? Você está avaliando entre comprar a sala em que a sua empresa está hoje ou continuar pagando aluguel. Você está avaliando entre comprar um carro ou alugar um carro para a sua empresa. Todos esses são projetos de investimento. Como você avalia esses projetos? Primeiro, a empresa não faz qualquer avaliação sistemática. Segundo, a empresa avalia superficialmente. Ou terceiro, a empresa utiliza indicadores de viabilidade, tais como VPL, TIR e Payback. O que eu quero dizer com cada um desses? O primeiro deles seria o mais simples de todos. Eu acho que tem que comprar, a pessoa vai lá e compra. O segundo tem um pouquinho mais de estudo. No caso, eu vou economizar R$1.000 com esse equipamento, a parcela vai ser R$1.000 ou algo próximo disso, então vou fazer. E a terceira seria a mais profissional, digamos assim, que avalia o tempo de retorno, que avalia qual é a taxa mínima de atratividade desse investimento. Renan, eu não sei o que é tempo de retorno, eu não sei o que é taxa mínima de atratividade. Então, provavelmente, a melhor resposta seria a primeira ou a segunda. A empresa possui um planejamento orçamentário. O que eu quero dizer com planejamento orçamentário? Para os próximos meses, a empresa tem uma previsão de quanto, no papel isso, né? Não só na cabeça do dono, quer dizer no papel ou em uma planilha. A empresa tem uma previsão de quanto ela pretende vender, de quanto ela pretende ter de custos com essas vendas, quanto ela pretende ter de despesa, quanto ela pretende gerar de resultado. Vamos escolher a melhor resposta, a que melhor representa a situação da sua empresa. Primeiro, a empresa não tem nenhum planejamento orçamentário,
não tem nada para o futuro, está só na cabeça do dono. Segundo, a empresa possui um planejamento orçamentário superficial, talvez algo muito simples no papel, quero faturar 100 mil, quero lucrar 5 mil, por exemplo. Terceiro e último, a empresa possui um planejamento orçamentário para os próximos 12 meses. Geralmente, empresas mais profissionais têm isso, e com base nesse planejamento para os próximos 12 meses, é que as metas para a equipe de venda são desdobradas, que as metas de custos são desdobradas e assim por diante. Pronto, a próxima é referente a preço. Como a empresa forma o preço de venda dos produtos ou serviços? Primeiro, a empresa não tem nenhum critério para formar preço. Segundo, com base exclusivamente na concorrência, ela olha para a concorrência e coloca um pouquinho abaixo. Se a concorrência está cobrando R$100, então ela cobra 98 ou algo do tipo. Terceiro, com base nos custos, geralmente essa alternativa, a empresa olha, nossa, eu estou vendendo por 50, estou comprando por 50, então eu vou vender por 100, por exemplo. Ou a última pergunta, a última resposta é a seguinte: a empresa tem uma ferramenta de formação de preço própria, por exemplo, uma planilha de Excel ou uma planilha de Google Planilhas, e ela leva em consideração fatores internos e externos. Escolha a melhor resposta. Última pergunta: a empresa conhece a margem de lucro de todos os produtos e serviços que comercializa? Vamos lá. A empresa não conhece as margens, a empresa tem uma ideia das margens, porém não tem certeza. A empresa conhece a margem de lucro bruta e nada mais. E a última opção: a empresa sabe no detalhe qual é a margem de lucro de cada produto e serviço comercializado. Vamos lá, eu vou tentar exemplificar cada uma delas. A primeira, a empresa não tem noção nenhuma, só sabe que compra por 10 e vende por 15, mas não sabe quanto ganha ali no meio. Segunda opção, a empresa tem uma ideia das margens, olha, eu acho que é entre 30% a 40%, algo do tipo. Terceiro, a empresa conhece a margem de lucro bruta, que é, eu compro por 10, vendo por 20, então a minha margem bruta é 50%. É só essa margem que a empresa conhece. Ou a última, a empresa sabe no detalhe, leva em consideração as despesas fixas, leva em consideração os impostos, leva em consideração comissões e, inclusive, depreciação, leva em consideração tudo isso para a formação do preço. Como sempre, você pode ver que ela começa com um nível de controle mais simples e vai ficando mais profissional, um controle maior à medida que a alternativa fica mais embaixo. A maioria das empresas talvez tenha uma ideia das margens, tem uma ideia das margens, porém não tem certeza. Pronto, então terminamos a sessão de finanças, vamos passar agora para a sessão de vendas. Chegando aqui, a primeira pergunta é: nos últimos 12 meses, o faturamento da empresa vem caindo mês a mês, se manteve estável, vem crescendo gradativamente ou vem crescendo rapidamente? Vamos selecionar a melhor opção. Próxima pergunta: qual das seguintes alternativas mais se aproxima do seu faturamento atual? Essa resposta a gente precisa ter muito cuidado para selecionar a alternativa certa. Por quê? Eu coloquei apenas faixas de faturamento, não coloquei o faturamento exato. E aqui, basicamente, a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses, quanto, em média, foi o meu faturamento? Olha, há 3 meses atrás foi 80 mil, depois passou para 72 e hoje está em 77, por exemplo. Nesse caso, o que mais se aproxima é o faturamento de 75 mil. Você precisa selecionar a resposta que melhor se encaixa no seu faturamento. Não vai ser o faturamento ideal, não vai ser o faturamento exato, mas a que melhor se encaixa. Lembre-se, não é o faturamento que você espera ter ano que vem, nem o faturamento que você teve no ano passado. É nos últimos 3 meses, o faturamento gira em torno de quanto? Quanto você vende em média por mês? Então, coloquei uma alternativa aqui. Próxima: quanto à qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela minha empresa, é correto afirmar que a empresa oferece produtos e serviços de baixa qualidade, de qualidade intermediária e premium para aqueles clientes mais exigentes,
e a empresa oferece somente produtos de alta qualidade. Selecione a melhor opção. Quanto à área de atuação e distribuição da empresa, é correto afirmar que... O que eu quero dizer com essa pergunta é o seguinte: até onde você é competitivo? Até onde você consegue fazer vendas e consegue entregar com eficácia essas vendas? Se a sua empresa, por exemplo, é um restaurante, geralmente a sua área de atuação é um pouco restrita. As pessoas que moram ali perto, as pessoas que trabalham ali perto. Se você é um e-commerce, por exemplo, geralmente a sua área de atuação e de distribuição tende a ser uma área ilimitada, uma área muito maior. Então, selecione limitada, no caso de uma empresa local, que atende um bairro só. Intermediária, no caso de uma empresa que atende uma cidade inteira ou que tem uma capacidade de distribuição já regional. Ou distribuição ilimitada, no caso de distribuição nacional. Vou selecionar aqui uma intermediária. Pronto. Quanto à competitividade, referente ao preço dos seus produtos e serviços, é correto afirmar que não são competitivos com o mercado, frequentemente perdemos vendas, e nesse caso perdemos vendas por conta do preço ser muito alto. Opção 2, estão em linha com o mercado, nem mais caro, nem mais barato, ou acaba perdendo em alguns produtos, mas acaba ganhando em outros. Terceira e última, os preços são competitivos. Frequentemente conseguimos aumentar nosso volume de vendas por conta de ter um preço abaixo do mercado, de ter um preço muito competitivo. Considerando o mercado que você atua, seria correto afirmar que a minha empresa não está entre as preferidas do público consumidor, minha empresa é uma boa competidora no atual mercado em que atuo, minha empresa é uma das principais no mercado em que atuo e tem preferência dos consumidores. Essa é uma pergunta muito importante e o que a gente precisa fazer para avaliar ela é basicamente o seguinte: se quando o seu cliente pensa tem um problema, pensa na solução, qual que é uma das primeiras empresas que vem na cabeça do seu cliente? É a sua ou a do seu concorrente? Você deve saber isso você já deve ter algum tempo de mercado, você já deve ter claro isso para saber em que posição na mente do seu consumidor você está. Você está na posição número 1, 2, 3 ou abaixo de 3. Então selecione a que melhor representa a situação atual. Nesse caso, vou colocar a minha empresa uma boa competidora no atual mercado em que atuo. Penúltima questão. No que se refere a investimentos, é correto afirmar que nos últimos 6 meses a empresa não fez nenhum investimento com o intuito de aumentar o volume de vendas e também de melhorar a competitividade? A empresa faz investimentos eventuais com o intuito de aumentar o volume de vendas e a competitividade? Ou, nos últimos 6 meses, a empresa fez investimentos com o intuito de aumentar o volume de vendas e a competitividade? Essas 3 respostas diferenciam empresas que pararam de investir para melhorar a competitividade, empresas que investem quando são meio que obrigadas a investir. O concorrente renovou a fachada, então eu vou renovar também. O concorrente inaugurou uma nova linha de produtos, então eu vou colocar também. Essa seria a segunda opção. E a terceira opção e última, essa que eu estou com o mouse em cima agora, são empresas que estão constantemente fazendo novos investimentos, que estão constantemente puxando à frente do mercado, melhorando o mercado, que estão na liderança, digamos, de investimentos. Última pergunta, é correto afirmar que a empresa não investe nem tempo, nem dinheiro para estudar o mercado em que atua? Segundo, a empresa investe tempo e dinheiro para entender o público consumidor e encontrar novas soluções para o mercado em que atua. De novo, aqui a respeito de investimentos, a gente tem bem claro, essa primeira questão é se a sua empresa está parada no tempo ou se a sua empresa realmente constantemente investe tempo e investe dinheiro estudando o público, fazendo pesquisa, conversando com os clientes, pesquisando novos produtos, pesquisando novas tendências, pesquisando novos fornecedores melhores, que ofereçam mais qualidade de produtos ou serviços para você oferecer para a sua base de clientes. Então, basicamente, a dica aqui é: a sua empresa investe em melhorar, em vender mais, em conhecer cliente,
seleciona de baixo. Se a sua empresa não está investindo nos últimos meses, nem tempo nem dinheiro, seleciona essa primeira. Vou selecionar essa daqui só para a gente ter uma base. Agora que nós terminamos de preencher tanto a planilha de vendas quanto a planilha de finanças, o que a gente precisa fazer é vir aqui na aba Avaliação. E aqui nós temos duas telas. Essa primeira é um gráfico, e esse gráfico foi formado com base nas respostas que você inseriu na ferramenta. E essa segunda é uma tela para a gente comparar, você acabou de ver ela na apresentação, é para a gente comparar esse gráfico com essa tela aqui. Ou seja, esse ponto representa aonde a nossa empresa se encontra nesse diagnóstico empresarial, nessa tela. Ou seja, com base nas respostas que eu informei ao longo dessa aula, esse tipo de empresa com essas respostas provavelmente está nesse quadrante aqui. Ou seja, é uma empresa que vende bem, mas está tendo dificuldades para lucrar. Conforme eu vou modificando as respostas, esse ponto vai se alterando para cima, para o lado e assim por diante. Quer ver? Eu vou vir aqui na aba de finanças e eu vou fazer alterações em algumas delas. Por exemplo, eu vou colocar nota máxima em todas. Em todas não, vou colocar apenas em algumas aqui só para você ver. Pronto, você vai ver que ele já se movimentou bem mais para cima, ou seja, com base nessas respostas, provavelmente a empresa está muito mais profissionalizada, tem gestão financeira. Se ela tem vendas e tem gestão, provavelmente ela está lucrando todos os meses. E agora tem dois pontos importantes para nós fazermos uma avaliação. Essa planilha, ela faz uma estimativa com base nas suas respostas. Então, não é porque você ficou 1 milímetro abaixo dessa linha que você não lucra nada. Não é porque você ficou 1 milímetro acima dessa linha que você está ganhando muito dinheiro. Existe um espaço de transição entre um quadrante e outro. O que eu quero dizer é o seguinte, que quanto mais próximo desse quadrante aqui, você tem um volume de vendas mais alto. Quanto mais próximo desse daqui, você tem um volume de vendas mais baixo. Se você está em algum lugar aqui no meio, não quer dizer que você não lucra nada. Existe um espaço de transição. Você passa do não gerar lucro nenhum para lucrar alguma coisa, para começar a lucrar um pouquinho mais, para atingir o máximo de eficiência em resultado financeiro. Então, a gente precisa ter claro, quando avaliar isso, é que existe um espaço de transição. No início dessa apresentação, eu usei a analogia de uma bússola. E nessa ferramenta de diagnóstico não é diferente. Ou seja, o nosso norte, para onde nós queremos ir, é exatamente essa área aqui. Uma empresa que vende e que tem gestão financeira e que, portanto, está lucrando. Da mesma maneira que uma bússola só aponta para o norte, nessa ferramenta nós sabemos que o nosso norte é essa área aqui. Porém, é importante saber aonde a gente está. Se talvez nós estamos nessa área do gráfico, nós sabemos que precisamos tanto de vendas quanto de gestão financeira. Se nós estamos nessa área para nós chegarmos no nosso norte, que é vender e lucrar. Se talvez nós estamos nessa área do gráfico aqui, que eu estou apontando com o mouse, nós sabemos que nós já temos gestão financeira e que, portanto, precisamos de mais venda para nós chegarmos no nosso norte. Se nós estamos nessa área aqui de baixo, nós sabemos que já temos venda, que precisamos aprender mais, precisamos profissionalizar a gestão financeira das nossas empresas para gerar lucro e para chegar no nosso norte, para chegar no nosso destino. Então, esse gráfico vai apontar, essa ferramenta vai apontar aonde a sua empresa está localizada. E aí, sabendo onde ela está localizada e sabendo para onde você deseja ir, você sabe exatamente o que precisa focar para chegar no seu norte, que é gerar vendas, ter gestão financeira e, consequentemente, lucrar todos os meses. Para encerrarmos essa aula, eu quero saber de você em qual desses 4 quadrantes a sua empresa se encontra. Rola a página para baixo, tem uma área de comentários e você vai colocar: minha empresa vende, mas não lucra, ou minha empresa vende e lucra. Me conta exatamente aonde a sua empresa ficou posicionada para eu saber. E em seguida, você pode fazer considerações. Estou em uma fase de transição entre vende, mas não lucra, para vender e lucrar. Ou seja, conta exatamente o quadrante em que você ficou e em seguida faz alguma consideração para eu saber mais sobre a sua empresa e saber se realmente essa ferramenta foi útil para o seu negócio, para que você saiba exatamente onde está
e o que precisa fazer para chegar no seu norte. Até a próxima aula!